Bom dia, galerinha do sexto ano. Vamos dar início à nossa segunda aula da temática lutas. Então vamos lá. Hoje em específico, no conteúdo de hoje a gente vai estar conhecendo a origem do sumô, ok? Então vamos lá, para dar início. Falando um pouquinho dessa origem do sumô. O sumô, ele tem origem japonesa. E quando a gente lê esse fragmento que eu separei aqui, a gente vai ver que eu vou ter um conceito de cultura inserido dentro do sumô, da cultura japonesa. Então, bora lá. A origem do sumô se confunde com a origem do próprio povo japonês. Há uma lenda que diz que o sumô era uma forma de prever se as colheitas seriam boas. Então, o sumô ele tem uma relação cultural com o povo japonês, ok? Em relação às suas regras básicas, o campo do sumô normalmente é demarcado sobre um tablado chamado de dojo. Então, aqui a gente já tem, né, algumas informações importantes. Origem: Japão. Local, área que ele é praticado: dojo. E ele tem uma relação cultural com o povo japonês, ok? Sumo é uma luta de origem japonesa na qual dois lutadores se enfrentam em um ringue de formato circular. Então, o sumô, como a maioria das lutas, eu posso até algumas lutas como o judô, por exemplo, ter ali competições entre equipes, mas uma das características da luta é que ela é individual, né? Então eu tenho dois oponentes que vão se enfrentar. E outra particularidade do sumô é que esse dojo ele vai ser circular, né? Ele é redondo, diferente da maioria do local onde outras modalidades são praticadas. Lembra um pouquinho a nossa capoeira, né? Que tem como uma característica a roda, né? Um círculo também. O objetivo da luta é derrubar o adversário ou empurrá-lo para fora do ringue. Não são permitidos socos, chutes e etc. Então, o objetivo dessa luta é trabalhar a exclusão, né? Então, eu tenho ali um dojo circular e o meu objetivo é fazer a exclusão, é expulsar meu adversário do dojo. E para isso eu vou precisar de técnica, força, agilidade. Então, bora lá. No Japão, o sumo é um esporte muito popular, onde os lutadores profissionais são muito famosos, mesmo porque os torneios são transmitidos inclusive pela TV aberta. Os torneios normalmente duram 15 dias. A origem do sumo é um tanto quanto mitológica. Muitas tradições são mantidas até hoje. Antes do início dos torneios, existe uma série de rituais. Então, ela tem essa característica cultural, né? E ela, assim como, né, trazendo o exemplo do samba como cultura brasileira, falando de prática esportiva do futebol, no Japão a gente tem o sumô, né? Os torneios são ali exibidos em TV aberta, os lutadores são muito respeitados, famosos. Então é uma luta que ela é cultural, né? Ela tem essa característica de ser milenar e ser bem difundida no povo japonês. Durante a luta é usado apenas o
Mawashi, ou seja, uma faixa de tecido grosso que cobre suas partes íntimas. Ele é enrolado em volta da cintura do lutador e pode ser agarrado pelo adversário com a finalidade de efetuar golpes. Então eu tenho até uma vestimenta típica, né, para a prática do sumô. Na luta de sumô, ganha o confronto o oponente que colocar o outro para fora do dojo. Contudo, para ganhar a disputa não é preciso arremessar o oponente para longe do círculo ou derrubá-lo com força no chão. Basta conseguir fazê-lo tocá-lo o chão com qualquer parte do corpo que não seja a sola dos pés. Então, o sumô ele vai ter uma base característica, né? E ali, durante a competição, eu posso vencer fazendo a exclusão do meu adversário no ringue ou fazendo desequilíbrio, fazendo com que ele toque mão, cotovelo, braço, costa no dojo, tá? Nessa modalidade de luta, além dos oponentes, a única pessoa autorizada a ficar dentro do dojo é o árbitro. Os demais responsáveis pela condução da competição são 4 juízes que ficam cada um de um lado do tablado, que aqui a gente já sabe que vai ter um formato circular. As lutas são extremamente rápidas, tanto que uma luta normalmente não passa de 15 segundos, é rápido pra caramba, né? A gente pensa 15 segundos, se você se distrair ali, perdeu a disputa. Nas raras ocasiões em que se chega a quase 1 minuto, os torcedores vão à loucura. O sumô foi trazido ao Brasil pelos imigrantes japoneses no início do século XX. Em 1914 aconteceu o primeiro campeonato no interior de São Paulo. Em 98 foi criada a Confederação Brasileira de Sumô, sendo que o Brasil sediou o primeiro campeonato mundial de sumô disputado fora do Japão no ano 2000. Ao contrário do que pode se pensar, no Brasil não são somente homens obesos que podem praticar o esporte. Mulheres e crianças também praticam o sumô. E o sobrepeso não é um pré-requisito aqui no Brasil, ao contrário do Japão. No Japão, né, tem essa característica cultural de que esses indivíduos sejam ali acima do peso, com índice de massa bem elevado. Aqui no Brasil não, tem categorias mais baixas para que todo mundo possa estar praticando. Recentemente no Brasil foi adotado a categoria por idade e por peso, né, para adultos. A categoria são as seguintes: eu tenho mirim até 13 anos, infantil de 13 a 16, juvenil de 16 a 19, adulto leve, né, até 85 quilos homem e 65 quilos mulher. Adulto médio, 85 a 115 para homens e de 65 a 85 para mulheres. Adulto pesado, homens acima de 115 e mulheres acima de 85. E o adulto absoluto, quando a gente escuta a expressão absoluto, em qualquer modalidade de luta, é porque eu não tenho categorização por peso. Tanto faz o indivíduo ter 200 quilos, 100 quilos, 150 quilos, ok? Exclusão, aqui eu separei uma imagem para a gente observar, né, como essa exclusão do dojo pode ocorrer. Aí aqui a gente viu, ó, esse confronto, fração de segundos, muito rápido, né? Tradição, ele é tradicional, né? Ele faz parte da cultura popular japonesa, certo? E ele traz questões de simbolismo, cultura, respeito ao adversário,
beleza? Então a gente fica por aqui na aula de hoje. Relembrem os principais pontos, leiam o material didático de vocês e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau, até mais.